Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, bom retorno, né? A gente teve aí alguns dias de recesso merecido, vocês mereciam. Agora a gente está de volta aí, vamos continuar fazendo o máximo para que as coisas deem certo, para que as coisas funcionem. Pessoal, dentro daquela metodologia que a gente está seguindo, de trabalhar com conteúdos que são relacionados a Enem dentro da disciplina de Educação Física, nós vamos começar agora a estudar alguns esportes, tá? A gente viu naquelas questões que a gente fez que caiu questões relacionadas a voleibol, handebol, atletismo, e agora a gente vai, então, se caiu dessas modalidades esportivas, existe a possibilidade de cair de outras modalidades esportivas e também até dessas mesmas novamente. Então eu estou preparando um material, um resumo sobre origem, história e algumas regras mais importantes sobre 5 modalidades esportivas que a gente vai estar estudando nas nossas próximas 5 semanas, tá? Que é futsal, futebol, voleibol, handebol e atletismo. Então, assim, para que muita gente não tem noção nenhuma, né, de algumas dessas modalidades esportivas. Então, às vezes quem pratica, quem faz na educação física aula prática, presencial, quem treina em outro lugar tem mais noção, mas tem gente que não gosta, tem gente que não pratica, e então a gente precisa preparar todos, até mesmo quem pratica alguma coisa ou outra, algum termo ou outro sobre história, não fala muito sobre isso. Então a gente vai estar dando uma preparação com material, atividades, e para que vocês, se cair alguma questão relacionada ao tema no Enem, vocês estejam preparados para respondê-la, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre futsal. Assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, anexo no post tem um material com algumas informações, um pequeno texto e 4 questões, 4 perguntas, tá? Para que vocês respondam e façam pesquisa em cima delas, para que vocês entendam um pouco mais sobre essa modalidade. O futsal ele surgiu no Uruguai, gente, na década de 1930. Existe uma conversa paralela, uma história paralela que muita gente fala que o futsal começou no Brasil, e não é bem assim. O futsal ele começou no Uruguai, na Associação Cristã de Moços, né, de Montevidéu, e um professor chamado Juan Carlos Seriani, né? Através de uma associação cristã de moços, associação de cristãs de moços existia em toda a América, né? Desde a América do Sul até nos Estados Unidos também. Foi daí que surgiram vários esportes, não só o futsal, como basquetebol e voleibol, principalmente os esportes indoor, né? Mas voltando, então existe uma história que futsal paralela, que o futsal começou no Brasil, mas a verdade é que ele começou foi no Uruguai, na década de 1930, tá? Porém, ele foi pouco difundido naquele país, ele foi pouco popularizado. Quando ele chegou no Brasil, no final da década de 1930, também na Associação Cristã dos Moços de São Paulo, começou a ser jogado. Aí aqui no Brasil ele começou a ser mais popularizado, ele começou a ser mais difundido, ele passou a ser mais reconhecido e, consequentemente, muito mais praticado. Então, por isso existe um pouco dessa controvérsia. Foi criado no Brasil, foi criado no Uruguai, né? Quando a verdade é que ele foi criado no Uruguai, porém no Brasil é que ele foi popularizado, que ele foi mais conhecido, que ele foi mais praticado. E ele surgiu lá no Uruguai como uma alternativa para o futebol de campo, tá? Hoje são modalidades completamente diferentes, são modalidades
com instituições diferentes, com regras diferentes, competições diferentes, tá? Mas no início o futsal surgiu como opção ao futebol, né? Geralmente os campos estavam muito cheios e tal, aí o professor lá no Uruguai resolveu usar uma quadra de basquete, tá? Para começar a jogar futebol. Eles começaram com uma bola de futebol de campo, tá? E era chamado de futebol de salão, né, gente? Principalmente se vocês conversarem com os pais de vocês aí, até o final da década de 90, apesar que a mudança foi em 89, mas até o final da década de 90, a gente falava muito futebol de salão, futebol de salão. Até hoje o pessoal mais antigo ainda fala futebol de salão, né? Mas depois passou para futsal aí no início da década de 90, final da década de 80. E uma curiosidade, o futebol de salão, lá no início, eles começaram a jogar com a bola de futebol de campo, tá? Só que a bola de futebol de campo quicava muito, né? Ficava muito no ar e era muito mais rápida. Aí eles viram a necessidade de criar outra bola e criaram a bola menor, mais pesada e menor, que é uma bola mais condizente com aquele tipo de piso. Então o futsal aí recebeu o apelido de futsal, o esporte da bola pesada, tá? É uma curiosidade. No Brasil, o esporte se popularizou bastante no início da década de 1940. Começaram-se a criar novas regras, começaram a separar mais o esporte do futebol de campo. Até hoje tem muita gente que vê isso como um vínculo, né? Mas não existe mais. Então hoje são esportes bem distintos. E a primeira entidade no Brasil foi fundada em 1954, né? Federação Metropolitana de Futebol de Salão, no Rio de Janeiro. Então, muito cuidado, principalmente para quem não tem o hábito de entender que futebol de salão é o atual futsal, tá? O atual futsal é o antigo futebol de salão, que é totalmente diferente do futebol de campo, né? Futebol no campo, na grama. Futebol de salão, futsal na quadra, tá? Muito importante, gente que às vezes confunde, a gente mesmo por hábito de falar, hoje é futebol, muita gente fala na educação física, né? A gente precisa saber distinguir. Desde que o esporte chegou no Brasil, ele se popularizou bastante, ele cresceu bastante. O Brasil é o país mais vezes aí campeão mundial. Agora o pessoal da Europa igualou bastante, né? Questão técnica e tática, igual Portugal, Espanha. Suas regras bem peculiares, regras que mudam bastante. Isso influencia bastante na forma de se treinar o jogo, de se jogar. As regras do futsal mudam e têm mudado bastante com o decorrer dos anos. Esse ano mesmo teve algumas mudanças, né? E essas mudanças nas regras vão ser assunto da nossa aula de semana que vem, tá? A gente vai estudar um pouco sobre regras de futsal, sobre essas alternâncias, onde a gente não só vai estudar as regras de futsal, como também algumas regras relacionadas ao vôlei também, algumas mudanças que estão tendo no futebol. Então esse ano é um ano que teve muitas mudanças nas regras, principalmente do futsal e do futebol. E essas mudanças vão influenciar bastante na forma de se jogar. Por isso eu acho que é importante a gente tratar disso um pouco, tá bom? Então semana que vem isso é um dos assuntos das nossas aulas, tá? Mas aqui tem um resumo já das regras do futsal, aqui no texto que eu estou mandando para vocês, vocês dar uma lida. A gente não vai focar muito em regras hoje. Nenhuma das 4 atividades que eu estou passando para vocês tem relação com regras. Todas são bem tranquilas de fazer. Algumas vocês vão ter que pesquisar na internet, outras vocês vão achar dentro do texto, tá? Mas são bem tranquilas. Então, assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão acessar o material, dar uma lida no texto, tá? Mesmo que não tenha nada a ver com regras, já dá uma lida nas regras e façam as atividades. Assim que vocês fizerem as atividades, vocês podem respondê-las no Word ou respondê-las
numa folha separado, tirar foto e postar no Sinec Digital, tá? Gente, essas postagens do mês de agosto vão ser muito importantes para a nota de vocês, então não esqueçam de postar, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês para auxiliá-los, tá? Nessa aula. Estou aqui, só me chamar, só mandar mensagem que eu estou à disposição. Ok, pessoal? Obrigado e tenham um bom dia.